Às vezes a vida tira coisas da gente de um jeito tão brusco que a primeira sensação é sempre a mesma. Dói. Dói fundo demais. Dói num lugar que você nem sabia que existia. A perda chega como um vento forte, que não pergunta nada, não avisa nada, e simplesmente arranca de você aquilo que parecia estar seguro. Aquilo que você jurava que faria parte da sua vida por muito mais tempo. E é nesse impacto que muita gente se perde. Mas é também nesse impacto que alguns finalmente começam a se encontrar. Porque existe algo que quase ninguém te contou, e talvez seja justamente o que você precisa ouvir agora. Nem tudo o que você perdeu foi realmente uma perda. Às vezes, era apenas um peso que te impedia de levantar voo. A questão é que, quando estamos vivendo, é impossível perceber isso. Porque convivemos com coisas, pessoas, hábitos, lugares e situações que nos moldam e, sem perceber, acabam nos aprisionando. E o assustador é que muitos desses aprisionamentos são confortáveis. Sim, existem prisões acolchoadas. Existem dependências emocionais que parecem amor. Existem rotinas cansativas que parecem segurança. Existem relacionamentos que parecem parceria, mas na verdade são medo de ficar sozinho. Existem trabalhos que parecem estabilidade, mas silenciosamente matam seus sonhos. E existe um você que parece você, mas no fundo é só uma versão sua que foi se adaptando, se diminuindo, se ajustando para caber em espaços que nunca fizeram sentido. E então acontece algo que ninguém está preparado para encarar. A vida tira aquilo que estava te impedindo de crescer. Só que no começo não parece libertação, parece castigo. Parece que você está sendo punido, rejeitado, abandonado. Parece que o mundo te virou as costas. Parece que você ficou para trás. Parece que falta algo que você nunca mais vai recuperar. Sabe por quê? Porque você está olhando a perda do ponto de vista da ausência. Mas a verdadeira compreensão só vem quando você finalmente olha a perda do ponto de vista do que nasce a partir dela. É por isso que, mesmo sem perceber, tanta gente começa sua jornada de autoconhecimento só depois que perde algo. Uma relação, uma amizade, uma oportunidade, um emprego, uma segurança. Algumas quedas são empurrões disfarçados. Alguns finais são libertações silenciosas. E algumas perdas são, na verdade, uma devolução da vida dizendo: toma de volta a si mesmo. Mas eu sei. No começo, ninguém vê assim. O primeiro impacto é sempre emocional. É o momento em que você tenta juntar os pedaços, tenta entender, tenta lembrar das conversas, tenta reviver mentalmente o que poderia ter sido feito diferente. As perguntas que mais machucam não são as que você faz para o mundo. São as que você faz para você mesmo. O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? Por que as coisas tinham que ser assim? Por que justo agora? E essas perguntas martelam na sua mente com tanta força que você começa a acreditar que tudo é culpa sua, que tudo é fracasso, que tudo poderia ter sido evitado, que tudo foi um erro. Mas existe algo muito importante aqui. Perdas não significam erros, às vezes significam movimento. A vida está sempre te movendo para algum lugar, mesmo quando parece que está te arrancando de tudo. E talvez, só talvez, aquilo que você perdeu estava te impedindo de seguir adiante. Talvez você estava segurando algo que já tinha ido embora faz tempo. Talvez você estava insistindo em um capítulo que já não tinha mais palavras. Talvez você estava se mantendo em uma vida que já não tinha mais a ver com quem você estava se tornando. E é difícil admitir isso porque ninguém gosta de soltar o que ama, mesmo quando o que ama dói. Ninguém gosta de dizer adeus ao que se acostumou, mesmo quando o acostumado sufoca. Ninguém gosta de se desprender, mesmo quando o que prende corrói. Só que chega um momento, e você vai reconhecer esse momento quando ele acontecer, em que a dor da perda começa a mudar de formato. Ela deixa de ser ferida e começa a ser clareza. Deixa de ser vazio e começa a ser espaço. Deixa de ser falta e começa a ser possibilidade. Deixa de ser fim e começa a ser começo.
A sua percepção muda, e você finalmente entende que grande parte das coisas que você segurava com força estava, na verdade, te segurando também. E não no sentido bonito da palavra. Estava te segurando para trás. É aí que um detalhe se revela. Você não perdeu. Você foi devolvido para si mesmo. E esse é o momento mais importante de toda a sua jornada. O momento em que você descobre que existe um você que ficou esquecido em algum lugar lá atrás. Um você que parou de sonhar porque foi chamado de exagerado. Um você que parou de acreditar em si porque ouviu que não era suficiente. Um você que parou de sentir porque sentir demais machucava. Um você que parou de tentar porque alguém sempre dizia que não ia dar certo. Um você que deixou de existir para caber nas expectativas de outras pessoas. E agora, com a perda, esse você começa a chamar por você de novo. É nesse ponto que muitos tentam preencher o vazio, correndo atrás de respostas externas. Alguns tentam substituir a perda com outra relação. Outros tentam enterrar as emoções no trabalho. Alguns tentam se ocupar tanto, mas tanto, que ficam sem tempo de sentir. Outros tentam fingir que não aconteceu nada, mas o vazio não se engana. O vazio sabe. O vazio insiste. O vazio repete: olha para você. E é só quando você olha para dentro que percebe o que realmente aconteceu. Você não perdeu o que era seu. Você perdeu o que estava te distraindo de você. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de perseguir o passado e começa a construir o futuro. Você para de lamentar o que foi embora e começa a cultivar o que chega. Você para de tentar salvar o que te machucava e começa a escolher o que te cura. Você para de se culpar e começa a se acolher. Você para de se diminuir para ser amado e começa a se amar para não precisar se diminuir nunca mais. E é aí que surge a pergunta que é o verdadeiro ponto de virada desse roteiro. O que você perdeu? Realmente era uma perda? Ou era uma libertação que você ainda não tinha maturidade emocional para entender na época? Talvez você hoje esteja num desses momentos de ruptura. Talvez esteja lidando com um término, um afastamento, uma rejeição, uma demissão, uma mudança inesperada. Talvez esteja tentando juntar os pedaços da sua rotina que parece ter sido virada de cabeça para baixo. Talvez esteja tentando entender por que tudo aconteceu tão rápido. Mas respira fundo e escuta isso. A vida não destrói, ela reorganiza. E quando algo sai da sua vida, é porque o espaço precisava ser limpo para que você pudesse se encontrar de novo. O clímax dessa compreensão chega quando você percebe que algumas perdas são, na verdade, convites. Convites para começar a viver como você sempre quis, mas nunca teve coragem. Convites para deixar ir pessoas que nunca te enxergaram de verdade. Convites para mudar padrões, comportamentos, pensamentos. Convites para parar de sobreviver e começar a viver. Convites para sair do piloto automático e assumir o protagonismo da sua vida. Convites para olhar para a versão de você que sempre foi sufocada pela rotina, pelos medos, pelas expectativas dos outros, e finalmente libertá-la. E então você entende, perder não foi o fim. Perder foi o começo. Perder foi o empurrão. Perder foi a devolução. Perder foi o recomeço que você jamais teria coragem de escolher sozinho. Agora, antes de terminar, deixa eu te perguntar algo importante mesmo. O que você perdeu estava realmente te fazendo bem? Ou você só tinha medo de viver sem aquilo? Respira com calma e pensa nisso. Às vezes, a resposta que dói é justamente a que te liberta. Se esse texto fez sentido para você, se alguma parte tocou algo aí dentro, faz o seguinte: comenta aqui o que a vida tirou de você, mas que hoje você entende que te devolveu para si mesmo. E se você quiser continuar recebendo reflexões como essa, cheias de profundidade, clareza e autoconhecimento, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações, porque todos os dias eu vou estar aqui te ajudando a se encontrar.
e não apenas sobreviver. Porque no fim das contas você sabe, a vida nunca te tira algo sem te preparar para algo maior. Às vezes, ela só precisa te libertar daquilo que você jamais soltaria sozinho.